Sistema. Disparar aqui o cronômetro para a gente não se perder no horário. Muito bem. Vamos começar. Então, esse, né, o principal dístico que, a partir da República Romana, passa a designar Roma, e tava, como eu estava contando para a Lilian, designa até hoje. Né? Hoje você chega em Roma e as tampas de bueiro, as tampas de inspeção de rua, então, todas as tampas metálicas têm SPQR colocadas, impressas nelas. Né? Em diversos prédios públicos, em igrejas, é uma coisa, está por todo lado esse dístico. E o que quer dizer? Quer dizer, senatus populus que romanos, traduzindo, o Senado e o povo romano. Né? Costuma-se dizer que durante o período da República, a República foi governada pelo Senado. Né? Então, e pelo Senado e pelo povo, nós vamos ver isso hoje, assim, em bastante detalhes, o que são essas coisas. Primeiro conceito que a gente tem que ter para a gente falar desse período da República é o que o romano quer dizer quando ele fala em república. Né? Qual que é aqui a ideia do romano falando em república? República do latim, né, como vocês bem sabem, devem ter já ouvido falar, é res publica, coisa pública. Mas, no fundo, o que ele está querendo fazer com isso? Ele está querendo fazer uma distinção entre o que é a vida privada do cidadão em casa com a família e o que é a vida pública, a vida fora. Né? O pater familias, né, o líder da família, é que vai ter esta vida. Além da vida doméstica em casa, ele vai ter uma vida pública, onde ele vai discutir as questões da comunidade, as questões da cidade e depois as questões do que será uma nação, né? Do que será um grupo maior. Né? Em inglês, né, a gente tem uma palavra muito melhor e que hoje é muito usada por causa da Inglaterra, que é o Commonwealth, é a comunidade pública, ou seja, a comunidade pública no sentido de comunidade política. Né? Por isso, não vamos confundir quando a gente fala de república, da nossa república, né? Da república no Brasil, da atual República Francesa, né? Que é um regime político de governo. Né? Em Roma, isso era muito mais, também tinha um reflexo no regime político, mas era muito mais uma questão dessa distinção do público e do privado, né, que para eles era muito mais significativo. Porque o termo latim para isso, né, é politeia. Né? O termo grego para isso é politeia. Né? Em latim é que virou república. Né? E aí, Platão se refere à sua obra como república, mas a gente se refere a ela. Né? Platão se referia como politeia. E depois, posteriormente, a gente vai estar se referindo à obra de Platão como a República, que seria uma tradução de politeia. Né? Ou seja, que vem da palavra polis, da cidade, para designar isso, organização social, a vida social na cidade. Outra coisa muito importante que a gente tem que pensar sobre o período é que é um período muito longo, né? Que vai de 509 a.C. a 27 a.C. Ou seja, praticamente são 500 anos de história. Então é impossível achar
que essa república sempre foi linear, que as coisas aconteceram, né? Ah, começou assim e terminou assim. Não, teve todo um período de transformação. Imaginem, né, que 500 anos é o que o Brasil tem de história. Então, obviamente que houveram várias repúblicas dentro deste período republicano, houveram várias variações daquilo que a gente acaba, do que muitos historiadores romanos, não exatamente da época dos fatos, mas principalmente, né, os historiadores começaram a trabalhar muito, Tito Livio, o principal deles, no último, né, no século I antes de Cristo, né, quando aí a Roma já era muito grande, Roma já era muito poderosa, ia caminhar para se tornar império, aquela organização da República já estava decadente, apesar de você ter figuras muito luminares, como Cícero, né, que era um grande jurisconsulto, um grande tribuno, que defendia esses conceitos da República e defendia a República com unhas e dentes, né? Tudo aquilo que foi construído ao longo daqueles 500 anos, ele conhecia profundamente. Mas a época dele era completamente diferente da época do começo da República, lá no começo do século V, em 500, em 499, 498, né? E aí imagine no 300, no 200, em cada uma dessas épocas, você teve variações de tudo isso que nós vamos tratar a partir daqui. Então, isso é sempre muito importante para a gente não cair naquele conceito de atualizar as coisas do passado, né? Que é um erro muito grande, é muito comum para a gente, né? Porque a gente acaba puxando os exemplos e as coisas para o que nos é familiar, né? Então, aí eu trago aqui, né, como exemplo, né, esse livro que só tem em inglês, é uma pena, da Harriet Flower, que é uma professora de Princeton, né, de História Antiga e de Literatura, da Princeton University, e ela, veja o que ela diz aqui em inglês. The Latin term res publica can mean both the political community, politeia, itself, and increasingly characteristic system of government. Ou seja, os dois conceitos estão bem presentes. Hoje, a gente não tem mais esse conceito do público e do privado, né? O Estado invadiu de um tal modo a nossa vida, né, que as fronteiras ficaram muito diferentes. E lá era uma coisa absolutamente separada. Então, o termo república, obviamente, significam essas duas coisas. Tanto a vida pública, social do cidadão, quanto a organização política. Então, é fundamental ter isso na cabeça, né? Essa ambivalência do termo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Então, a gente tinha os reis, e os reis, o que acontece? Eles são substituídos por dois cônsules. A gente não tem absoluta certeza se isso foi exatamente dessa forma desde o começo. Mas conta-se a história, né? Aí voltamos naquela questão da história mítica, né? Como esses historiadores, a maioria dos historiadores que chegaram até nós, trabalharam neste século primeiro antes de Cristo, eles trabalharam naquele momento de muita riqueza de Roma, de necessidade de afirmação, de grandes figuras como Júlio César, como Cícero, como Marco Antônio, como Otávio Augusto, né? Homens que foram muito grandes, foram muito importantes e influenciaram esse clima, financiaram poetas e historiadores para amalgamar ainda mais o conceito de nação romano, né? Então, eles tendem a usar muito e a abusar das histórias míticas e a abusar dos grandes, né? Pequenos feitos tornam-se grandes feitos da boca deles. Não que sejam mentiras, mas existe esse embelezamento, existe
essa formosura aí, vamos dizer, da história. Não é uma coisa como hoje, né, que o marxismo dialético e a coisa da esquerda procura reescrever por completo a história, né? Apagar as fotografias como fazia Stalin e mudar os fatos que aconteceram. Não, naquela época a história era muito oral, como eu já disse para vocês, e ela era conhecida. Então, o que essas pessoas, tanto os poetas como os historiadores, faziam era embelezar ainda mais, dar uma coisa ainda mais, e aí a gente tende a não ter a verdadeira noção do que era naquele tempo. Mas, enfim, então o rei é substituído por dois cônsules, e aí nós vamos ter vários órgãos, organismos de governo, diversas assembleias, né, diversos concíliums, que é a palavra melhor, porque assembleia também vem do grego, e o concílium é a palavra do latim, né? Esses diversos conselhos que vão ajudar aos magistrados, dos quais os cônsules fazem parte, a administrar a República Romana, em substituição ao que fazia o rei, aconselhado pelo Senado. O Senado é uma estrutura que já existia na parte monárquica e ela continua existindo, só que ela ganha muito mais relevo e muito mais importante. Num órgão simplesmente de conselho, ele passa a ser um órgão muito mais decisivo e administrativo. Né? Então, a gente tem que pensar que o magistrado, né, hoje a gente pensa sempre em juiz, mas o magistrado vem da palavra magister, que originou mestre, que originou professor, né? Está muito mais ligado à ideia de quem tem a capacidade de falar, de quem tem a capacidade de conduzir e ensinar. Ela combina muito mais com o professor, com uma autoridade intelectual, do que com a judicial, originalmente. Hoje acabamos caminhando para entender sempre a palavra magistrado como sinônimo de juiz. Mas nem sempre foi assim, e não era na República Romana. Os mapinhas de sempre, deixa eu aqui mudar para mostrá-la para vocês no compartilhamento. E o que nós vamos ter aqui? Se vocês veem, a faixa aqui, onde os romanos estavam, né? Vocês veem aqui no litoral, né? Aqui pertinho, entre os etruscos e os umbrianos, aqui você vê Roma e vê essa corzinha que vem até aqui onde hoje é Nápoles e tal. Então você vê, eles estavam no final da área monárquica, restritos a esse pedacinho da Península Itálica, né? Não é uma grande coisa que eles tinham conquistado. Mas, obviamente, eles saíram na área monárquica do núcleo da cidade para conquistar essas regiões. Né? Então, isso é muito importante. Isso é que o seu mapinha está mostrando. Então, você vê que eles continuavam, né, e principalmente nesse primeiro século, depois da fundação da República, eles continuavam muito restritos, né, cercados, vamos dizer, de outros povos que dominavam a península. Então, essa é uma outra questão que é sempre muito importante verificar e salientar, né, e a gente ter esse entendimento do que era exatamente Roma nessa época.
Então, para muitos historiadores, a transição da monarquia para a república foi tranquila. O próprio Tito Livio trata isso. Então, só aquela questão da Lucrécia. Então, parece que foi a única tragédia, a única baixa, pelo que a gente ouve e lê nas histórias, teria sido a Lucrécia. Né? A Lucrécia se matou, aquela tragédia, o estupro, e aí eles botaram o rei para fora e foi tudo fácil, né? E aí já emergiu uma ordem completamente nova, o consulado foi instituído e tudo correu normalmente. A realidade deve ter sido bem mais complicada, né? Por quê? Porque a gente sabe que essa república nasceu lentamente. Inclusive, a gente tem, acharam-se em Roma resíduos, né, arqueológicos na faixa dos 500 anos antes de Cristo, onde a cidade foi inteira queimada. Né? Em diversos pontos da cidade você tem vestígios de um grande incêndio há 500 anos, de uma grande destruição há 500 anos. Então, provavelmente, a coisa não foi tão tranquila. Né? Deve ter havido resistência, deve ter havido luta. Né? A história não conta, né? A história passou um pouco por cima disso, embelezou, como eu disse antes, mas essa é uma coisa também importante. E aí, óbvio, né, começa esse novo sistema, não nasce pronto, né? As pessoas vão aprendendo, né, vão trocando a roda, o pneu, com o carro andando, né? Vão descobrindo o caminho, vão descobrindo como funciona, né? Então, essa república foi reinventada muitas vezes, né, ao longo do tempo. Então, olha só, o próprio Lívio também sugere que a maior autoridade do Estado e que tinha a tarefa de pregar um prego no templo de Júpiter a cada ano, que era uma coisa importante dentro do paganismo, era originalmente chamado pretor principal, embora o termo pretor tenha sido usado mais tarde para designar um oficial menor, abaixo dos cônsules. Então, você vê, essas confusões existem, né? E a gente não sabe exatamente quando o pretor deixou de ser aquilo para ser aquilo outro. Isso você não é muito preciso. Mas isso vai acompanhar aqui o nosso relato. Né? Há registro que outros títulos antigos, para aqueles que ocupavam o topo da hierarquia política, que existiam também, né? Entre eles o ditador, né? Que esse era uma posição que sempre existiu e sempre foi você dar um poder especial a um cônsul ou a um dirigente no momento de emergência, no momento de guerra, onde esses precisavam, vamos dizer, tomar medidas urgentes para garantir o Estado e tudo mais, né? E essa legislação do ditador foi mudando ao longo do tempo e hoje a gente usa essa palavra de uma forma absolutamente negativa para designar tiranos. E, na verdade, naquela época, o ditador tinha um tempo para ser ditador. Ele tinha um mandato. Era um ano, era 6 meses. Né? O Senado geralmente decidia isso e transmitia a ele o poder e ele ia lá resolver ou a guerra, ou a enchente, ou a erupção vulcânica, enfim, o terremoto, o que tivesse acontecido de errado e de diferente que precisava ser resolvido na base da emergência. Né? E aí tem sempre essa coisa em Roma, né? Esses quadros eles estão sempre ligados a uma posição militar, a uma posição frente ao exército. O exército não era permanente, isso é uma coisa sempre importante de dizer, né? Os cidadãos eram convocados cada vez que o exército precisava, ele não era um corpo permanente, ele era sempre convocado a cada necessidade naquela época. Né? Então, você tinha uma vida civil, mas você tinha um cargo militar, e a hora que o bicho pegava, você ia
assumir a sua função militar. E aí, óbvio, então essa palavra ditador, na época, não tinha essa conotação negativa que nós temos hoje, tinha uma outra conotação. E exatamente não se sabe, né, o cargo do cônsul, quando ele realmente passou se ele existia realmente desde o princípio, ou se foi algum momento no meio da República que ele foi instituído, né? Muitos historiadores chamam diversas pessoas de cônsul, mas a gente não tem certeza se era esse mesmo o cargo que eles ocupavam. Né? Voltando àquela questão do incêndio, poderia ser até um vestígio de um incêndio acidental, né? Acontecia muito. Até hoje, Roma no verão é muito quente. Aí você imagina, naquele tempo de cabanas, casas de madeira e tal, muitas casas de madeira, a coisa pegava fogo numa facilidade muito, muito grande. Mas a coincidência, né, com a troca de regime, leva a pensar que, olha, bem positivamente, pode ser que tenha acontecido uma guerrinha. E aí você tem que descartar que, do ponto de vista econômico, né, o que, que aconteceu? Isso que vocês estão vendo no mapinha foi reduzido depois da República. Né? A República, num primeiro momento, economicamente e territorialmente, não foi um bom negócio para Roma. Essa é uma outra coisa, pelo menos nos 100, 110 primeiros anos da República. Por quê? O que, que aconteceu? Os três últimos reis, se vocês lembrarem, eram os reis etruscos. E lembra que eu contei da Etrúria? A Etrúria tinha ferro, a Etrúria aprendeu a fazer o vaso cerâmico, a Etrúria aprendeu a fazer os arcos. Então a Etrúria tinha uma engenharia, né, uma indústria, o que a gente chamaria de indústria naquela época, uma capacidade tecnológica e técnica de transformação que Roma não tinha, né? E eles também tinham essa noção de comércio, de grandeza. Isso estava muito dentro da cultura etrusca, né? Então, se a gente vê os três últimos reis, foram os reis que mais construíram em Roma. E as guerras que eles lutaram foram as mais firmes e as que mais expandiram o território, né? Então, eles não tinham medo de pegar essa capacidade produtiva deles e colocar em todos os sentidos a favor da economia, né? Então, eles comerciavam muito, Roma passou a comerciar muito, e também ia lá e saqueava os vizinhos e tomava a riqueza deles e levava essas riquezas para Roma. E tudo isso meio que parou no período republicano. Por quê? Porque, se vocês lembrarem, o Senado, que foi criado pelo Rômulo, era baseado em quê? Nas 100 principais famílias, ele escolheu os 100 pater famílias principais, que ele estava lá com eles em Roma, entendeu? E que eram todos agricultores, eram todos proprietários de terra, e que foram se estabelecendo como os principais parceiros deles. Então, esses caras eram os pais de Roma, eram os fundadores de Roma, eles tinham uma tendência a valorizar muito mais o que dava subsistência para eles, que eram suas propriedades rurais, que eram o seu modo de vida tradicional, né? E e aí você tem que pensar que eles eram todos latinos ou sabinos, né? Lembra que os latinos e os sabinos foram os dois primeiros povos a se combinarem com Roma, depois é que vieram os etruscos. E aí os três últimos reis são etruscos, lembra? Os três primeiros reis são latinos e sabinos, né? E aí esse povo que está lá no Senado, eles estão, vamos dizer assim, eles têm um lado Paulo Guedes, né? Eles querem organizar a economia, não gastar dinheiro demais,
né? Ah, não vamos fazer essas obras faraônicas e tal. Mas ao mesmo tempo também não querem, né, se desgastar, querem, né, não vão sair lutando porque querem concentrar o seu poder, garantir o poder para eles e para as famílias. Sempre aquele jogo que vira e mexe acontece na humanidade e nas nações. Então, eles não investem durante 100 anos. Não se faz construção nenhuma em Roma, né? As guerras são muito difíceis, Roma acaba sempre na defensiva, né? E as vitórias são muito pequenas, eles acabam perdendo o território, acabam perdendo mão de obra que se evade, né? Mão de obra especializada nessas indústrias do ferro, da cerâmica, dos artefatos e etc. Então, há um certo empobrecimento desse primeiro momento, né, por causa dessas coisas todas. E a gente ainda tem que imaginar que as obras públicas ficam dificultadas, porque os cônsuls, eles são em dois e eles têm mandato de 1 ano, né? E geralmente eles ficam um mês eu, outro mês você. Então ninguém tem tempo de começar e terminar a obra pública e muito menos fazer a inauguração e entregar, né? Então rola um desinteresse por todos os motivos, né? E aí a economia sofre, você perde. Muita gente ia para Roma no tempo das grandes construções, quando se construiu a Cloaca Máxima, o Circo Máximo, os primeiros grandes templos, muita gente foi para lá para trabalhar nessas obras, né? Então, você também perdeu fluxo de gente que ia, levavam suas pequenas riquezas, eram força de trabalho e ajudavam a desenvolver a cidade, né? Então, Roma empobreceu literalmente. E esse século quinto e o começo do século quarto foi, antes de Cristo, foi bem difícil, foi bem complicado para eles. Então, vamos tratar um pouco mais de historinha, né? E para dar uma amenizada nesses assuntos mais chatos. E vamos tratar aqui de um primeiro personagem muito interessante da República, né? Que é aí contado, celebrado pelos os historiadores, que é o Públio Valério Publícola, né? O que acontece? Os dois primeiros cônsules, que são considerados os eleitos, é o Lúcio Júnior Bruto, né? Que eu mostrei lá na aula passada os bustos deles, e o Lúcio Tarquínio Colatino, né? O que acontece? O Lúcio Tarquínio tem um problema contra ele, que é justamente esse nome, Tarquínio, né? Ele descende dos Tarquínios, que são etruscos. E o último rei, o rei expulso, é o Tarquínio Soberbo, né? Que era o pai do Tarquínio VI, que foi o cara que cometeu o estupro da Lucrécia. Então, todo mundo olhou para o Lúcio Tarquínio Colatino, que seria o outro cônsul eleito junto com o Lúcio Júnior Bruto, e falaram: oh, acho que você não deve pegar o cargo, acho melhor você renunciar, ir embora. A gente não está afim de etrusco aqui, muito menos de etrusco de sobrenome Tarquínio. Né? E isso acabou forçando o Colatino, o Lúcio Colatino, o Lúcio Tarquínio Colatino, a renunciar do cargo, né? E aí o Lúcio o Lúcio Brutus teve que arranjar um outro parceiro, né? E aí ele indicou e foi eleito o Públio Valério, né? Eh, mas quem primeiro tomou posse, né, aquela revezamento de mês, conta o Tito Livio, que foi o Brutus. Ele foi o primeiro a exercer o consulado. E de cara, ele já aumentou o Senado para 300 integrantes. Depois nós vamos entender mais para frente aqui por que ele já de cara fez isso. Né? Porque era uma necessidade, ele já precisava acomodar mais gente no Senado para equilibrar a questão de poder, é uma coisa que nós vamos
tratar aqui, né? Essas pessoas que entraram a mais, né? Nem todas elas, né? Essas que entraram a mais, as 200 a mais, 100 eram os pais de Roma, os pátres. E os outros foram considerados os conscriptos, porque eles até podiam ser de famílias ricas, importantes e etc., mas eles não eram considerados pelos outros 100 patrícios de verdade, né? Então eles ficavam aí, né, no meio do caminho. Alguns deles eram de fato plebeus na acepção romana da palavra, que nós vamos tratar um pouquinho mais. Mas eles, enfim, né, eles já tinham muito poder de fato, só que não tinham o poder na mão. Então, por isso, o Brutus precisou fazer essa coisa. Mas pouco depois da posse dos dois, né, duas cidades da, da Etrúria, por influência do Tarquínio Soberbo, que queria voltar, foram, vamos dizer, aliciadas e incentivadas a se voltar contra Roma, a atacar Roma, né? As cidades de Veii e de Tarquínia. E, e a República, né, já começou correndo um tremendo risco. Então, os dois cônsules foram lutar na frente de batalha. E o Brutus teria morrido, ele morreu numa dessas batalhas. E aí o nosso Públio Valério teve que assumir o consulado sozinho, em emergência, né? E foi uma luta muito ferrenha, os dois lados perderam muita gente, voltaram para trás e os romanos cantaram vitória porque disseram: olha, não, olha, nós matamos um a mais de vocês e tal, e foi dessa forma, né? A lenda, né? O embelezamento da história conta isso, né? Talvez a, 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 a verdade seja que os etruscos, que estavam mais bem preparados e tal, acabaram tomando um susto com a violência dos romanos e falaram: não, vamos também nos matar aqui, se acabar com essa turma aqui, e vamos voltar para casa e deixar isso para lá. Mas os romanos, sempre orgulhosos, desenvolveram essa ideia de que eles mataram um dos outros a mais. E os etruscos teriam fugido, recuado. Aí, obviamente, o Valério voltou para Roma, apesar da perda do Brutus, ele voltou, né, em triunfo, né, triunfo românico como único cônsul, né, estava super por cima aí da carne seca, mandando em todo mundo numa situação de salvador de Roma, né? E aí ele aproveitou, estava construindo uma casa numa das colinas de Roma e tal. E aí o povo já começou esse cara aí quer tá construindo uma mansão, quer virar rei, né? Não elegeu outro cara para substituir o Brutus, tá aí governando sozinho, né? E enfim, a coisa não tava muito bem. E aí, ao saber disso, o Valério interrompeu a construção da casa e tal, né? E não tocou mais no negócio, né? E é interessante porque essa casa é no sopé nem chega a ser uma colina, é uma elevaçãozinha que praticamente não existe mais em Roma. Ela está do lado da Via del Foro Imperiale, que é aquela via que o Mussolini construiu, que sai ali da coluna de Trajano e da onde tem hoje
o, o, o monumento da República Italiana e vai até o Coliseu, né? É uma avenida e você vê os restos dos fóruns imperiais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Se você estiver saindo de lá e descendo em direção ao Coliseu. E isso ficava, né? A casa onde ele queria construir, ficava do lado direito, de frente, né? Para a via principal ali do Fórum Imperial, e é onde o Maxêncio, anos depois, aquele que foi derrubado lá na frente, no ano 300 e tanto, pelo Constantino, construiu uma basílica, né, que era um prédio público romano, naquele mesmo lugar, a Basílica de Maxêncio, que as ruínas estão lá até hoje. Então, ali embaixo era a casa do Públio Valério, que ele deixou de construir. Mas o Maxêncio, como ele era um herói, o Maxêncio queria se ligar a ele historicamente. Então, 800, 400, 600 anos depois, ele foi construir essa basílica no mesmo lugar onde o cara tinha começado a casa dele. Na verdade, depois ele se configurou mesmo um herói e não era permitido aos romanos serem enterrados dentro do Pomerium, né? O Pomerium é a área fechada da cidade, a área civil da cidade, né? As pessoas tinham que ser enterradas fora. E o Públio Valério foi enterrado nesse terreno que ele tinha, nessa casa onde depois o Maxêncio construiu essa basílica, né? Isso foi um privilégio que ele teve já naquela época muito grande. E outra coisa que ele fez para mostrar a humildade dele, e que esse desenho que está aqui, com essas pessoas, com esses, né? Esses são os litores, né? Todo o cônsul é acompanhado por 12 litores, 12 guarda-costas. E eles carregam esse feixe de várias madeiras que são enroladas e tem esse machado encravado nelas. Na verdade, quando eles estão dentro da cidade, os feixes não têm o machado. O machado são só quando estão fora do Pomerium, que é para demonstrar a questão militar e tal. Dentro do Pomerium não tem atividade militar. E o que acontecia? Os lictores que carregavam esses feixes, eles não abaixavam esses feixes nunca para estar sempre protegendo e dignificando o cônsul, o líder. Eles só abaixavam na presença das vestais, lá na Casa das Vestais, no lugar do Fogo Eterno de Roma. E aí a multidão, acho que tinha ido lá dar uma cobrada nele e tal, e ele fez com que os lictores abaixassem em homenagem ao povo os feixes, os faces, diante deles, para reconhecer o poder do povo, né? E mostrar que ele estava apoiando as leis, que ele não queria dar um golpe, que ele não queria abusar do poder, né? Então, esse foi um momento muito importante e que está retratado nesse desenho. Então, é bastante importante a gente falar dessa coisa, né? Tá vendo? O feixe é essa estruturinha, tá certo? E, né, fácil, faces ou feixes em português. E é o símbolo que o Mussolini pegou para o fascismo, né? Então, o fascismo vem de facho, vem disso aqui, né? É um símbolo romano, está absolutamente criado durante a República, né? Está justamente ligado à República, por quê? Porque o Mussolini queria, de um certo modo, reavivar
as coisas do Império Romano, do período romano, né? Seja império, república ou monárquico, né? Então, hoje, quando a esquerda usa o fascismo como um xingamento, chega a ser engraçado, né? Porque o fascismo se refere a esse símbolo, ao feixe, a um símbolo romano, né? É um negócio absolutamente, né? É como xingar alguém de vassoura ou de pau de vassoura. Um negócio meio. Não tem a mínima relação, além de não ter uma relação, né? A nossa direita política não tem uma relação com o fascismo, não tem nenhuma coisa, o símbolo ainda é completamente aleatório e não tem nada a ver, né? Então, isso é muito interessante, é uma curiosidade importante da gente estar conhecendo e estar ligado ao. Deixa eu voltar aqui, o Públio, esqueci de falar uma coisa, né? O Publícola justamente vem do fato dele ter passado para a história como alguém que defendia o povo. Então, ele ganhou esse apelido, né? O nome dele era Públio Valério, alguma outra coisa. E ele ganhou o Publícola em homenagem a essa coisa dele defender o povo, defender Roma e se submeter ao povo, né? Então, por isso é que ele recebeu esse apelido. Sigamos. Então, o que acontece? Opa, perdão. Sempre faço isso aqui. Nós estamos diante de duas obras que contam a guerra seguinte a essa que o Valério ganhou, que também foi contra cidades etruscas. Né? Novamente foi lá o Tarquínio Soberbo e convenceu o rei de uma dessas cidades, né, o Porcena, né, a ir contra Roma. Né? E aqui é justamente um soldado romano que se enfrenta, que se esmiscui nas tropas inimigas, né? E vai para tentar matar o Porcena, né? Ele é um herói, né? É o Múcius Scaevola, né? Múcius Scaevola diante de Porcena, né, que representa esse ato heróico desse soldado romano. Ele era um patrício, ele era de uma família importante, mas ele se colocou à disposição e tentou se sacrificar por Roma. A primeira obra da esquerda é do Rubens, né, do Peter Paul Rubens, né, o pintor flamenco, né, é essa aqui da esquerda, e a da direita já é de um veneziano, do italiano, o Giovanni Antonio Pellegrini. E ele é já do final do século XVII, começo do século XVIII. Né? Essa obra dele está aí pelo menos uns 100 anos distante da de Rubens. Né? Rubens vai pintar isso no final do século XVI e ele vai pintar no final do século a dele no final do século XVII, né? Então, a história aí do Porcena foi justamente essa. Né? Depois de ressuscitar o primeiro ataque, os romanos se refugiaram atrás das muralhas. E o Porcena iniciou um cerco, instalando o acampamento na margem do Tibre. Conforme o cerco se prolongou e a fome começou a assolar a população, o jovem Múcio, né, um jovem patrício, decidiu se oferecer para invadir sorrateiramente o acampamento inimigo para assassinar o Porcena, para evitar que fosse tomado como desertor. Múcio apresentou o seu caso ao Senado romano.
né? Explicou o que ele ia fazer. Então, disfarçado, invadiu o acampamento, se aproximou da multidão que se apinhava em volta do Porcena, só que ele confundiu o Porcena com outra pessoa e assassinou a pessoa diferente. Segundo o Lívio e o Dionísio, historiadores aí do século I, foi um secretário aí do rei Porcena que ele matou. Segundo o Plutarco, né, o historiador grego, foi um funcionário pequeno. Assim que ele matou essa pessoa, ele foi imediatamente preso, foi levado perante o rei, que o interrogou, né? E longe de se intimidar, Múcio respondeu às perguntas, se identificou como cidadão romano e que pretendia matá-lo, e para demonstrar o seu propósito se castigar pelo seu erro, Múcio colocou sua mão direita no fogo de um braseiro aceso, para em sacrifício disse: Veja, veja, o meu corpo é irrelevante, o mais importante é a glória de Roma. Aí o Porcena, muito impressionado pela cena, ordenou que o Múcio fosse liberado. Né? Mas o Múcio ainda avisou: olha, tem mais 300 outros jovens, como eu, romanos, que também juraram te matar. Então, ó, cuidado que você não vai ficar vivo. Mas, apesar de tudo isso, o Porcena vence a guerra. Mas ele acaba por não tomar Roma. Né? Ele retorna para a cidade dele e também não põe o Tarquínio no trono. Por quê? Porque ele tinha feito uma liga com as cidades do Lácio, com outras cidades de outras regiões, junto com a cidade dele, da Etrúria e tudo mais, para tomar Roma. E essas cidades aliadas perceberam que talvez não fosse bom negócio voltar ao Tarquínio, né? Porque o Tarquínio Soberbo era um rei bem bravo em guerra e já tinha dado trabalho para aquelas cidades que agora estavam se voltando contra a República. Eles entenderam que era melhor, vamos dizer, fritar a República em fogo brando, entendeu? Deixar que a República sofresse e não partir para um castigo assim tão forte contra a República Romana. Né? Então, o Porcena ficou sem aliados e ficou sem ter como prosseguir. Então, ele teve que voltar para trás e Roma, mais uma vez enfraquecida, se escapou. Né? O jovem aqui, Múcio, virou um herói. Tanto que aí nós temos uma terceira obra que retrata essa coisa, que é um afresco. É um afresco do Tommaso Lauretti, do final do século XVI também, mais ou menos na mesma época que o Rubens pintou, talvez uma diferença de 30, 40 anos. Né? Ele pintou esse afresco entre 1587 e 1594. Ele pintou, na verdade, 4 grandes afrescos que estão na chamada Sala dos Capitães, no hoje Museu Capitolino, né? no Capitólio, de frente lá para a praça projetada por Michelangelo, né? A Praça Michelangelo no topo do Capitólio. E quando se entra nos museus capitolinos, uma das primeiras salas que se vê é essa, com os 4 afrescos do Laurenti, e com esta aqui, né, mostrando, né, vocês veem aí o Múcio enfiando a mão no fogo, né, aqui à direita, tá certo? E o outro, né, o rei lá o advertindo, enfim, falando com ele. Né? Então, e aí vocês veem, ó, tá vendo? Tem as 2 portas, tem essa estátua na frente, né? Então vocês veem que é claramente um afresco gigantesco, mas é um afresco muito bonito. Né? Ele foi um pintor italiano, né? O Tommaso Lauretti siciliano, ele foi um pintor da Sicília, né? Ele trabalhou muito tempo em Bolonha e a partir de 1580 ele trabalhou para os papas, né? Isso foi encomendado pelo Papa da época.
E ele era muito inspirado no Michelangelo, nas coisas que o Michelangelo fazia, né? Então ele gostava muito dessa coisa da perspectiva que a gente vê, uma coisa assim meio ilusionista, né? A gente pode considerar ele ainda como um artista do alto maneirismo por causa dessa influência que ele tinha do Michelangelo. Então, vamos ter que falar aí do Senado e da organização da República, né? Esse também é um afresco, só que é um afresco do final do século XIX, do César Macari, né? Ele está pintado na sala que hoje chama-se Sala Macari, mas que era a sala de honra do Palazzo Madamo, e é o atual Senado italiano. O Palazzo Madamo foi um palácio dos Medici, da família Medici, em Roma, né, construído pelo cardeal Giovanni de Medici, o Papa Leão X depois, Papa Leão X depois que ele construiu esse palácio. Ele era filho do famoso Lourenço de Medici, né? E no final do século XVII, esse palácio passou para a igreja. E aí, com o fim dos estados papais, foi uma das muitas propriedades confiscadas pelo Estado italiano da igreja e que nunca foi devolvido e até hoje é o Senado em Roma. Então, essa é a curiosidade da imagem. Então, o Senado já existia no Império, continua a existir na República. O que muda é que ele cresce, como eu falei para vocês, ele é agregado de outras pessoas e ele passa a ser o verdadeiro governante de Roma. É muito interessante essa coisa dos senadores, né? Vocês veem aí, né? Os senadores usam essa toga, essa túnica, essa coisa enrolada no corpo, né? E quando eles eram candidatos ao Senado, ou aos postos que levavam ao Senado, no caso, posto de cônsul, posto de pretor, que levavam automaticamente ao Senado, eles se vestiam com uma toga totalmente branca, né? Essa toga deles aqui está parecendo totalmente branca, mas a toga dos senadores, na verdade, tinha sempre aquelas faixas púrpuras, né? E para disputar a eleição, eles vestiam essa toga que era inteiramente branca, era inclusive esbranquiçada com giz. E tinha o nome de toga cândida, cândida de branco. Então, a palavra candidato vem daí. O candidato é aquele que veste a toga cândida para ser eleito. Assim, é importante a gente entender a divisão social naquela época, né? Nós temos os pais de Roma, aqueles primeiros 100, os paters, né? Cada um ocupava aí a sua primeira versão no Senado. E você tem o resto da população, que não são os paters, que não são parte das famílias dos paters, família, que são os plebeus. Vão ter divisões, né? Muitos vão falar da cavalaria, vão falar dos clientes, de divisões que vão surgindo dentro dos plebeus. Mas quando começa a República, quando termina o império, a monarquia e começa a República, essa divisão é muito clara, né? São as famílias tradicionais, os paters, e o resto é plebeu. Né? Então, o rei simplesmente foi substituído por uma assembleia dos patrícios, né? Desses paters, da onde saem os cônsules que vão governar e vão continuar. Então, não há uma ruptura entre uma ruptura completa, né? Uma revolução entre a monarquia e a república. É um verdadeiro aperfeiçoamento do sistema, né? É uma mudança de como as coisas acontecem. Algumas instituições permanecem, como o Senado, são desenvolvidas, né? E aí o que acontece?
Roma vai sempre recebendo, tanto no período da monarquia como depois, né, tirando esse período de 100 anos que eu falei que foi meio de decadência econômica, sempre recebe muita gente de fora. Seja as pessoas que vão procurar a riqueza, trabalhar, morar, se desenvolver em Roma, como aqueles que são capturados como escravos de outras cidades e etc. E isso, e aí muitos escravos também são libertos e tal. Isso vai aumentando, né, os que não são patrícios. Você tem que imaginar que em Roma era Roma, no começo, né, de Roma, era Rômulo e os patrícios, eram todos fundadores. Aí, ao longo dos anos, esses fundadores vão sendo minoria e vão entrando um monte de outras pessoas não nascidas em Roma, não nascidas das famílias deles, e vão tornando. Então, isso criou um conflito. Não um conflito como Marx pensou, né? Um conflito dos proletários contra os burgueses, dos burgueses contra os nobres, porque um tem mais dinheiro do que o outro. Não, era uma questão de status social, de posição. Né? Os plebeus não eram só pobres, tinham plebeus ricos, tinham plebeus comerciantes, tinham plebeus que foram exercendo cargos. O que acontecia é que os melhores cargos e os cargos de condução da cidade eram restritos aos patrícios. E aí isso, né, ao longo da República, foi o que se chamou o conflito das ordens, né, onde os plebeus vão pouco a pouco conquistando o espaço maior na vida da República, na vida de Roma. Né? Em 367, nós vamos ter as leis Licínias Sestias, Lex Licínias Sestias, que vão abrir a participação dos indivíduos da plebe no consulado. A partir de 367, vai ser oficial, você poderá ter cônsules vindos da plebe, não vindos dos patrícios. Isso mais tarde, em 287, você vão ter as leis hortênsias, né? Porque você vai ter um negócio que chama-se o Concilium dos plebeus, né? Que vão eleger o tribuno das plebes, que vai ser um magistrado, uma autoridade, que vai cuidar dessa parte dos romanos, dessa parte dos cidadãos romanos. Vai proteger eles, e nessa, vamos dizer, assembleia das plebes vão ser feitas leis. E essas leis, a princípio, eram só para as plebes. E a partir dessa Lex Hortência de 287, as leis feitas, aprovadas pelo Concílio dos Plebeus e executadas pelo Tribuno das Plebes, passam a ser obrigatórias para todos os cidadãos romanos, sem distinção. Né? Então, isso é uma mudança muito grande, muito importante, e que vai representar uma participação cada vez maior da plebe, até que some, né, de Roma, já meio na vida imperial, essa distinção, né, fica tudo mais ou menos a mesma coisa. Bom, nós estamos chegando aqui em mais uma hora, mas eu tenho uma curiosidade bem bacana para falar para vocês. Aí eu acho que o resto a gente deixa para a próxima, que é aquela parte mais pesada ainda. E aí eu calculei mal dessa vez, vai ficar faltando aqui uma parte. Mas vamos ao que interessa. O que é isso aqui? Isso aqui é uma recriação da vestimenta de um senador. Isso é um vídeo atual da internet e que eles, vocês verem o tamanho, olha a quantidade de pano, olha como era complicado para o senador se vestir para ir para o Senado. Ele tinha que ter, no mínimo, dois escravos, dois serviçais para ajudarem ele a se vestir. Vou assistir o vídeo que é bem divertido. Na verdade, são três homens trabalhando. Olha lá, olha lá. Quatro, quatro.
Que ideia genial, não tem costura, né? Muito legal. E hoje a turma reclamando de usar terno e gravata, né? Super confortável essa É daí. 1000 vezes usar um terno e gravata Gostei, do que muito usar esse legal, troço muito aí. legal. Olha 4 lá. pessoas para fazer o sujeito se vestir. Já Mas imaginou? você viu que não tem costura, né, Paulo? Não precisou de máquina, agulha, linha, nada. Beleza. Nada. O tamanho do pano, quanto tem aquilo? 4, 5 metros? Deve ter uns 6 metros, é bem grande. É uma coisa. É Quando eu descobri esse vídeo, eu falei, Jesus! Adorei incrível. isso. Ainda Uma bem que ideia eu não vivo genial. na antiguidade. Imagina para lavar, pendurar no varal. Pois é, pois é, pois é. É. Então, vamos deixar a parte seguinte para juntar na Você próxima. vai deixar o filminho? Vai, o filminho faz parte da aula, né? Não, não, sim, 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 não digo. Eu tenho mais, vocês estão vendo, vocês não estão vendo, mas eu tenho mais 3 slides. E aí, Ah, essa aula aqui, esses 3 slides são bastante essa coisa. Aí, volta na questão jurídica, volta na questão dos cargos, volta na questão das assembleias e tal. Então, eu acho melhor a gente deixar isso para a próxima aula, que aí a gente mistura com mais guerra, com mais personagem e fica mais leve, já que nós estamos aqui com 1 hora e 1 minuto, indo para 1 hora e 2 minutos, né? E aí a gente continua na próxima aula. Afinal, ainda temos 10 meses, certo, Lilian? Certo, beleza. Paulo, perfeito, tá uma delícia, muito bom. Não foi pesada, foi muito Foi boa a aula. ótimo, né? Não Foi foi pesado, super não. bom. O pesado está nesses três. No agora, tá, É, foi gostoso. tá nesses Mas três. você consegue transmitir bem, Paulo. Consegue ser leve, assim, não está pesado, não. Muito bom. Que bom, que bom. Fico contente, fico contente. Joia. Então, até a próxima aula, né, Paulo? Combinado. Boa noite, bom Obrigada. Tchau, dia. Maíra. Tchau, Tchau, mãe. gente. Tchau, Tchau, Boa gente. Paulo. Boa Obrigada, noite. tchau, boa noite a todos. Obrigada. Foi ótimo.